Boa noite, bom dia e boa tarde. Aqui é a irmã Ceissa Retróis. Para quem ainda não me conhece, né? Você está no canal Ceissa Retróis. Eu falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil. E eu quero cumprimentar os meus irmãos do Iapoque ao Chuí, do norte a sul do Brasil, do norte a sul do Amazonas, do norte a sul do planeta Terra. Amém? Louvado seja Deus. Iapoque ao Chuí é uma característica minha, né? De saudar você que me ouve por meio deste canal. Quanta saudade, né? De estar aqui com meus irmãos e minhas irmãs, meditando na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar na crucificação de Cristo. Mas antes você se inscreve no canal, se for possível. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, né? E compartilha o vídeo, me ajuda a pregoar o Evangelho, me ajuda a anunciar, louvado seja Deus, o reino de Deus aos pecadores, né? Aqueles, louvado seja Deus, que ainda não aceitaram a Jesus, aqueles, louvado seja Deus, que aprendem mediante a palavra de Deus de forma, louvado seja Deus, incorreta, amém? Então vamos meditar na palavra de Deus, louvado seja Deus. Eu não sou sábia, eu convido a você ler junto comigo a palavra de Deus, amém? E aí nós temos de Deus o entendimento, juntos nós meditamos e chegamos, louvado seja Deus, ao conhecimento da Escritura por meio do Espírito Santo, amém? Hoje, louvado seja Deus, nós sabemos que é a sexta-feira da paixão. Mas que paixão é essa, irmã? O que significa sexta-feira da paixão? Na minha convicção, significa o amor de Cristo para conosco. O amor de Cristo, o amor do Pai também para com o pecador, amém? Como eu já disse, né, louvado seja Deus, no canal, aqui no vídeo sobre o Natal, é mais importante hoje do que Natal, amém? É mais importante, louvado seja Deus, a morte de Cristo para nós do que o nascimento, amém? Porque, como eu digo, se Jesus tivesse se arrependido, se Jesus tivesse pecado, ele não tinha chegado, né? Se em toda a trajetória de Cristo ele tivesse pecado durante esse tempo que ele ficou na terra, não adiantaria nada ele nascer, amém? Mas como ele foi levado ao Gólgota, em todos o seu percurso na terra, em toda a sua tentação, Jesus não pecou contra Deus. Jesus não pecou contra o Pai. Jesus não desistiu de morrer por mim e por você. Vamos meditar na palavra. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar todos os meus irmãos inscritos, né? Do Iapoque ao Chuí, deste grande Brasil, deste Amazonas, desta cidade de Manaus e do planeta Terra, louvado seja Deus, amém? Porque eu sei que tem pessoas de outros países que me ouvem, tem pessoas, louvado seja Deus, de todos os lugares, temos pessoas aqui do Brasil, do norte a sul, do leste a oeste, né? E nós, louvado seja Deus, não podemos esquecer. Meu irmão, minha irmã, não estou entrando todos os dias como antes. Não estou entrando toda semana como antes, mas estou orando todos os dias por você. Estou intercedendo todos os dias por você, louvado seja Deus. E você me ajuda também em oração. Amém? Nós ajudamos uns aos outros em oração. Aqui nós temos visto irmãos e irmãs que botam no comentário que estão aprendendo com a palavra do Senhor, pessoas que estavam aprendendo a palavra de Deus segundo a convicção dos seus pastores, segundo o entendimento dos seus pastores, e não estavam lendo a palavra de Deus como é para ser lida, meditada, louvado seja Deus. Amém? Mas nós estamos aqui para aprender com Jesus, nós estamos aqui para falar a verdade, simplesmente a verdade que nós, louvado seja Deus, aprendemos dentro da palavra de Deus. Não é a minha conclusão, é a sua conclusão,
Amém? É o que você lê, você não pode se atentar só em eu ler a palavra e você não ler também e não meditar nela. Vai em todos os versículos que você vai encontrar a verdade sobre a palavra de Deus, amém? Não tenha uma única Bíblia, tenha mais de uma Bíblia, 2, 3 Bíblias, e você examina em todas elas, louvado seja Deus, o que está escrito na palavra de Deus, amém? Diz assim, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, versículo 21, a crucificação de Cristo. Louvado seja Deus. Diz assim, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que levasse a cruz de Cristo, né? E levaram-no ao lugar do Gólgota, né? Ele ajudou Jesus a levar. Do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, que é chamado lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho, quer dizer vinagre, né? No outras Bíblias, no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, segundo Marcos, segundo João, louvado seja Deus, você encontra escrito vinagre, louvado seja Deus. E deram-lhe a beber vinho com mirra, louvado seja Deus, que quer dizer com fel, mas ele não o tomou, amém? Ele não veio para beber os nossos pecados, para beber, ele estava passando as amarguras. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sorte, para saber o que cada um levaria. Amém? Ali era escarnecendo de Cristo, né? Eles pegaram a veste de Jesus, rasgaram e lançavam sorte sobre si. E era a hora terceira, e a crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele. E meneando a cabeça, né, saudando assim, louvado seja Deus, as suas cabeças, e dizendo, tu que derribas o templo em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Era o que eles queriam, que Jesus descesse para não se cumprir, louvado seja Deus, a escritura e o direito de nós sermos remidos dos nossos pecados. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Eles não sabiam que se Jesus saísse da cruz, se ele se arrependesse, eles estavam sendo usados pelo diabo, porque se Jesus se arrependesse, se Jesus descesse da cruz, poder ele tem, mas ele tinha que cumprir até o fim a morte de cruz, o lugar da nossa, louvado seja Deus, o nosso castigo, né? Ele tomou sobre si, louvado seja Deus, esse direito de maldito para que nós nos tornássemos benditos em Cristo. Louvado seja Deus. O Cristo, o Rei de Israel, o Cristo, o Rei de Israel, agora desce da cruz agora, para que vejamos e acreditemos também os que com ele foram crucificados, injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. 3 horas de trevas, meus irmãos, louvado seja Deus, amém. 3 horas de trevas, louvado seja Deus.
3 horas de trevas. Aí, louvado seja Deus. Para ver, louvado seja Deus, quanta amargura Jesus passou por mim e por você. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi. Tem umas que diz Eli, Eli, né? Eloi, Eloi. Lá em Mateus diz Eli, Eli. Lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que clamas por Eli. E um deles correu e embebeu uma esponja em ensopar, né? Uma esponja em vinagre, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai. Deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Amém? E o véu do templo se rasgou em 2. Divisão, né? Divisão, louvado seja Deus. De alto a baixo. Foi cortado os nossos pecados, né? A nós que aceitamos a Jesus, louvado seja Deus. Foi cortada a separação entre Deus e o homem, louvado seja Deus. E o centurião que estava defronte dele, na frente, né, dele, vendo que assim clamando, expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, e olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também seguiam e serviram quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui nós vimos o que hoje, né, louvado seja Deus, pregoado, anunciado, louvado seja Deus. A sexta-feira da paixão, né? Louvado seja Jesus. A sexta-feira da paixão, louvado seja Deus, nada mais é comemorado do que a morte de Cristo. Essa sexta-feira da paixão, louvado seja Deus, ela é bíblica, ela deve ser comemorada por todas as nações, louvado seja Deus. Ela deveria ser comemorada por todas as nações, porque Jesus não morreu só pelo brasileiro, Jesus não morreu só pelo os judeus, Jesus não morreu só por mim, louvado seja Deus. Jesus não morreu só por alguns, Jesus morreu por todos, louvado seja Deus. Jesus morreu por todos aqueles, louvado seja Deus, que nasceram, que estão nascendo. Jesus morreu por nós, lá na cruz, louvado seja Deus, embora nós acabamos de ler, muitos, louvado seja Deus, escarneceram do Mestre. Eles queriam que o Mestre se arrependesse, mas ele não veio para se arrepender. Quem tem que se arrepender dos seus pecados somos nós. Jesus, ele estava levando sobre si os nossos pecados. Ele levava naquele madeiro cruel, louvado seja Deus, o meu pecado e o seu. Amém?
era por mim, por você, por todos, que Jesus sofreu todas essas aflições que nós acabamos de ler. Era por direito a mim e a você ter o direito de vida eterna, ter o direito de se arrepender dos nossos pecados, de abandonar, louvado seja Deus, os nossos pecados, de abandonar as drogas, de abandonar a mentira, de abandonar a lascívia, de abandonar, louvado seja Deus, o pecado, a vaidade, a abominação, a idolatria. Quando eu não conhecia esta palavra, todas as vezes que eu lia, louvado seja Deus, sobre a crucificação, sobre a morte de Cristo, eu chorava. Hoje eu me alegro, e se eu chorar é de alegria, porque hoje eu tenho entendimento por meio da meditação da palavra de Deus, que a morte de Cristo é mais importante para nós do que o nascimento de Jesus. E hoje muitos e muitos, louvado seja Deus, eles comemoram o Natal, né, que é uma festa pagã, porque Jesus não nasceu nesse dia. Nós também, louvado seja Deus, quando não conhecíamos esta palavra, nós comemorávamos. Eu não comemorava não, porque eu sou do interior, e no interior não existia esse negócio de Natal. Meu pai nunca comemorou Natal, ele comemorava o Ano Novo, que é a confraternização universal. Embora talvez não seja na data que comemoramos, mas desde o princípio que se comemora a confraternização universal. Então meu pai, ele comemorava, louvado seja Deus. Mas Natal não, nunca vi falar de Natal. A Semana Santa era uma semana, não era um dia. Era uma semana, eu creio que desde a prisão de Cristo. E a tradição, louvado seja Deus, hoje se comemora ainda no meio, louvado seja Deus, de algumas religiões, né? Tipo, louvado seja Deus, não comer carne. Tipo, não comer coisas doces. Na casa do meu pai era assim, amém? Ele não tinha conhecimento, meu pai nem lia a Bíblia, porque ele não sabia ler, ele era analfabeto. Mas ele procurava cumprir aquilo que foi passado para ele pelos seus antepassados. E era uma semana. Era uma semana que não podia, em reverência, né, a morte de Cristo. Mas Natal não, Natal nunca foi comemorado. E hoje o povo comemora Natal. Comemora Natal por quê? Porque é importante a vaidade, é importante as festas mundanas, é importante, louvado seja Deus, as roupas bonitas. Mas aqui nós vimos que até as vestes de Cristo eles rasgaram. Mas quando ele ressuscitou ao domingo, né, que a Bíblia fala, ele ressuscitou no corpo incorruptível, o corpo dele nunca foi corrupto, ele nunca pecou. Mas como ele viveu, simbolizando a nossa, louvado seja Deus, trajetória na terra, ele, louvado seja Deus, né, saiu do túmulo não naquele corpo material, naquele corpo físico que ele viveu aqui na terra, no corpo espiritual, no corpo santo, no corpo incorruptível, que ele não estava mais para viver a vida do homem natural aqui na terra. Ele ressuscitou. Jesus não está morto, meu irmão. Ele venceu a morte. E algumas pessoas dizem as tradições, que a Bíblia não diz, que ele estava lá, o diabo estava lá no inferno comemorando, louvado seja Deus, que ele não tem nem a chave do inferno, né? E nós vimos lá, louvado seja Deus, aqui em Mateus, que houve um grande terremoto. Aqui em Marcos não fala, mas em Mateus ele fala do terremoto, louvado seja Deus, né?
que houve um grande terremoto, louvado seja Jesus, ou eu pulei o versículo. Houve, louvado seja Deus, um grande terremoto, e muitos dos santos que estavam no pó da terra ressuscitaram. Se prepara que vai haver esse grande terremoto. Você já assistiu o vídeo lá onde eu falo do grande terremoto? Vai acontecer um grande terremoto para o arrebatamento, que toda a terra vai ser sacudida, para os mortos em Cristo ressuscitar em corpos incorruptíveis, como o corpo de Cristo. Eu convido a você, talvez você seja um presidiário, você seja um drogado, um viciado, louvado seja Deus, mas Jesus, ele morreu por você, não foi só por mim, não. Foi por esses que Jesus morreu. Foi pelo perdido, pelo pecador. Não foi, louvado seja Deus. Foi por todos. Não é o que nós aprendemos? Jesus morreu por todos, para dar direito a todos de salvação e vida eterna. Amém? A Bíblia diz que ele seguiu como um cordeiro mudo, né? Louvado seja Deus. Como um cordeiro mudo sem abrir a sua boca. Antigamente, antes desse cordeiro imaculado vir à terra, quando nós pecávamos, nós teríamos que oferecer ofertas. Podia ser um boi, podia ser um cordeiro, podia ser... Era mediante os nossos pecados. Né? Mediante os nossos pecados, nós tínhamos que levar essa oferta à casa de Deus, para o sacerdote, né? Louvado seja Deus. Para o sacerdote apresentar a Deus e Deus perdoar os nossos pecados. Mas hoje não, hoje nós não precisamos mais de um cabrito, de um pombo, como é feito nos sacrifícios de Umbanda, de algumas religiões aí. Até pessoas, não precisa mais você sacrificar o seu filho. Não precisa de galinha preta, de galinha branca, de gato preto, de bode. Não precisa de mais disso, não precisa de cuscuz, de uva, disso e daquilo. Não precisa. Jesus já ofereceu-se em lugar de todos esses sacrifícios para te dar a tua bênção, para salvar o teu marido, para salvar o teu filho, para salvar a tua alma, para salvar a minha alma. Ele venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, para eu e você termos direito da nossa vitória, da vida eterna. O Cordeiro de Deus que nos traz a paz, louvado seja Deus, o castigo que estava sobre nós, que nós não tínhamos direito de salvação. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si o meu pecado, o seu adultério, o seu roubo, a sua ignorância, a sua vaidade, a sua prostituição. Ele levou sobre si. Agora você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa aceitá-lo, essa morte de cruz que Jesus sofreu por amor a mim e a você, a nossa alma. Você aceita como? Aceitando a Jesus. Você vai aceitar a Jesus, louvado seja Deus, e ele apaga do livro da acusação, ele apaga todas as suas transgressões. Você aceita Jesus, busca a libertação, persevera na presença do Senhor, e ele, louvado seja Deus, quando vier arrebatar a sua igreja, ele não levou esses mortos aqui, louvado seja Deus, né? Ele não levou, louvado seja Jesus. O grande terremoto, olha aqui em Mateus, louvado seja Deus, 27, o que diz: e Jesus clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriu-se os sepulcros.
Mateus 27, louvado seja Deus, 50. Mateus 27, 50. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, os sepulcros, né? Se abriram, louvado seja Deus. E muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram-se na cidade santa e apareceu a muitos. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus. Então, louvado seja Deus, para você ver, louvado seja Jesus. Muitos ressuscitaram, e muitos do que dormem no pó vão ressuscitar quando ouvir o toque da última trombeta. Eu não sei por que você não crê, eu não sei por que você não confia, eu não sei por que você está perturbado, louvado seja Deus, achando que não tem salvação para você. Olha o que a Bíblia diz: todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Crer e aceitar esta morte de cruz, que Jesus morreu por mim e por você, louvado seja Deus, será salvo. Esta palavra, meu irmão e minha irmã, é fiel e verdadeira. Os teus pecados Ele levou sobre si. Agora você precisa aceitar a Jesus, aceitar, procurar uma igreja e ser fiel. Não vá procurar uma igreja que concorda com adultério, que concorda com o pecado, que concorda com a unha pintada, que concorda com a vaidade, que concorda com a depilação, até o homem se depilando, que concorda com tudo que é pecado, só para ter uma igreja cheia. Não. Eu só lamento, meus irmãos, mas é a verdade. As sinagogas estavam cheias. Não estavam? E muitos seguiam a Jesus, mas poucos obedeciam. Embora nós sabemos que a vitória vai ser de Cristo, porque quem leva a maior parte é o vencedor. Amém? Jesus, ele, louvado seja Deus, visitou o inferno, tomou a chave da morte e do inferno. Mas que morte é essa que a gente ainda morte, irmã? Morte eterna. Morte eterna. E só morre eternamente. Eu estou vendo pregadores aí dizendo que a alma não morre eternamente. Eu ouvi isso. Você acha que é ter vida? Viver em tormento? Você acha que isso é vida, viver em tormento? Que no inferno tem vida? Você quer ir para lá? Você quer? Você acha que aquilo é vida? Vida é viver na glória com o Senhor. Aí é vida. É viver um novo paraíso que Jesus vai construir para mim e para você. Isso é vida. É ter vida. É viver com os anjos, é viver com os animais, é viver, louvado seja Deus, no novo céu e uma nova terra. Agora vai dizer que Jesus não vai construir uma nova terra? Leia Apocalipse. Essa contaminada de sangue e de pecado vai ser destruída. E ele construirá novos céus e nova terra. Não deixa que a morte de Cristo seja vã para você. Aceita Jesus para morar no céu. Eu sou feliz com Jesus. E muitos dos meus irmãos são felizes com Jesus. Vamos orar? Vamos orar por você, por mim, pelos nossos familiares. Aceita Jesus. Eu sirvo a Deus na igreja pentecostal Deus é Amor. Mas não é o ministério que Jesus vai salvar, vai levar.
é o crente fiel da Batista, da Adventista, da Deus é Amor, da Pentecostal, da Igreja Católica, é de todos os ministérios, o fiel, aquele que não dobra seu joelho diante do pecado, diante da idolatria, diante da imagem de escultura, diante de tudo quanto não presta, diante do macumbeiro que lhe ameaça, que se você não fizesse sacrifício, Jesus vai fazer isso com sua família. Se entrega para Jesus e saia das ameaças do inimigo, porque até essa pessoa que está sendo usada pelo espírito do engano, ele precisa de salvação e Jesus ama ele também, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, eu quero lhe agradecer pela oportunidade concedida de estar aqui neste canal, Senhor, orando pelo meu irmão e pela minha irmã, juntos meditando na palavra de Deus, Senhor. Não deixa, meu Pai amado, nós sermos enganados pelas fábulas de muitos pregadores. Não deixa nós ser enganados pelo inimigo, Senhor. Abre o entendimento dos meus irmãos e abre o meu entendimento também, que sou mensageira da Tua palavra. Guarda esta palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Eu intercedo pelo meu país, eu intercedo pelos missionários, eu intercedo pelos pregadores do Evangelho, Senhor. Eu tenho visto ultimamente, meu Pai, este canal fez 1 ano, Senhor, e eu estou agradecendo, meu Pai, pela oportunidade desta perseverança na Tua presença. Eu lhe apresento a equipe do YouTube, eu lhe apresento o meu lar, o meu esposo, o meu trabalho, meus colegas de trabalho, eu lhe apresento o ministério qual eu congrego e os demais ministérios. Meu Senhor, me ensina a seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual nós não veremos ao Senhor. Eu lhe apresento a diretoria do ministério ao qual congrego, meu Pai. Eu lhe apresento, Senhor da glória, os meus irmãos, a congregação, o pastor, meu esposo, o dirigente, Senhor. Dai a vitória aos teus servos pelo teu poder, os membros em gerais, os inscritos no canal, os ouvintes que não são inscritos, mas ouvem a tua palavra, aqueles, meu Pai, que de alguma forma ou de outra estão com seus corações tristes, alegra, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meio do Senhor, meu Deus. Muito obrigado, abençoa meus vizinhos da esquerda, da direita, da frente e do fundo da minha casa. Me ajuda a ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Ajuda meus irmãos que têm problemas insolúveis em suas vidas, que eles não podem resolver, mas o Senhor é a solução. Confirma a tua bênção para a sua glória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lhe apresento, Senhor, minha bisnetinha que completou 4 anos ontem. Meu Deus, dai a vitória àquela criança, guarda ela em teus caminhos. Abençoa os demais, Senhor, meus netos, minhas netas, minhas bisnetas, meus irmãos biológicos, meus irmãos em Cristo. Seja conosco para a tua glória, dai a vitória, livrando e guardando todos que pedem oração neste canal, Senhor. Seja alcançado pela bênção do Senhor em suas mãos, em nome de Jesus, em sua mão, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. E amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe nosso país, abençoa, Senhor, as autoridades do nosso país, abençoa os países vizinhos, da esquerda e da direita, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, abençoe Israel. Repreenda, meu Deus, todo o mal, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Senhor Jesus. Guarda a tua alma bem limpa e pura, para receber uma coroa que Jesus vai conceder. Os vencedores com Jesus se assentarão e coroados reinarão lá em Sião. Minha coroa está guardada com meu Jesus, além do céu, além das estrelas, no céu de luz. Amém? Assista aos shots, né? Dê seu like, compartilhe aqui, dê o seu like também. Amém? Não esqueça de dar o like, é bom para nós. Bom sábado de aleluia.
Amanhã, em nome de Jesus, nós entraremos. Só Jesus impede de nós entrar novamente, meditando em Isaías. E domingo também. Vamos celebrar, vamos comer o melhor, celebrando a ressurreição e a vida. Vamos celebrar a vida no domingo? Se você pode, faça a melhor ceia no domingo, celebrando a ressurreição de Cristo e o direito de vida eterna para toda a humanidade. Amém.